Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito de trauma abdominal fechado, certo? E esse vai ser um vídeo bem curto porque a princípio esse assunto em específico é curto, beleza? Lembrando a todos vocês aí que estamos estudando o protocolo de suporte básico de vida do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, com o intuito de fazer questões de concurso, questões de prova interna, conhecimento para melhorar a qualidade dos atendimentos dos socorristas. Então aí eu gostaria muito de pedir a vocês que contribuam, comentem, compartilhem o vídeo aí, contribuam com a gente de alguma forma para a gente melhorar a qualidade dos nossos socorristas, tá? Então o objetivo é esse. Vamos lá, vamos falar sobre hoje trauma abdominal aberto. Lembrando que trauma no atendimento pré-hospitalar é a descarga de energia. Onde houver uma descarga de energia, haverá um trauma. E aqui está dizendo justamente a região que é esse trauma, no abdômen, e a situação, um trauma fechado, ou seja, não teve lesão no tecido a ponto de romper e você visualizar órgãos ou nada desse tipo, certo? Então, o primeiro passo é o reconhecimento, a lesão fechada no abdômen. Vamos supor, por exemplo, que a pessoa está jogando futebol e tomou uma bolada no abdômen. Não houve corte, só que houve um trauma, houve uma descarga de energia muito forte ali no abdômen. Então, isso é uma espécie de trauma, com mecanismo de trauma sugestivo. Aqui está dizendo alguns outros exemplos, né? Eu dei um exemplo do acidente esportivo. No acidente esportivo, você pode colocar em luta, por exemplo. A pessoa toma um soco, um chute, cai algum objeto. A gente falou de futebol, mas pode ser, por exemplo, outro tipo de objeto, pode ser alguma ferramenta, tá? Então, os mais comuns que os socorristas se deparam são os seguintes, ó, acidentes com veículos a motor, atropelamento, violência interpessoal, agressão, seja sem algum objeto ou com algum objeto, a pessoa brigou e trocou tapas, socos, murros, né? Ou a pessoa brigou com um pedaço de pau, com pedra ou com faca, né? Então, todo tipo de violência interpessoal aí. E outros, tá? Então, eu já tinha falado alguns, mas está aí alguns exemplos. Associado com algum dos seguintes sinais e sintomas. Então, tudo que a gente falou aqui até então seria cinemática, a história que aconteceu esse trauma. E aí, a partir dessa história, a gente vai verificar no paciente, na vítima, os seguintes sinais. Ó. Equimoses. O que é essa equimose? São manchas de sangue. Às vezes a pessoa tomou vamos supor, uma pancada, né? Vamos dizer assim, uma pancada no abdômen e aquilo ali rompeu alguns vasos sanguíneos do tecido ou algum órgão e gerou justamente essa equimose, que é uma mancha de sangue. Contusão, a pessoa está sentindo dor, tem algum inchaço, escoriações, aquele ralado na pele, né? Dor e sensibilidade à palpação. Então a pessoa às vezes sofreu um acidente de trânsito, está deitada no chão, o socorrista chega e vai apalpar, vai fazer um exame da cabeça aos pés e quando ele apalpa o abdômen a pessoa sente bastante dor. Rigidez, quando faz essa apalpação, uma parte do abdômen fica rígida e a outra flexível, ela não perde a flexibilidade. Então, um sinal sério que pode ter um trauma abdominal é a rigidez ou a distensão abdominal, que é aquele volume, aquele inchaço fora do normal. Sinais de choque sem causa aparente ou mais grave do que o explicado por lesões. Esse choque aqui, ó, não é o choque do trauma não, certo? Esse choque aqui é relacionado com a perda de sangue. Perda de sangue. Esse choque está relacionado com a perda de sangue. Certo? Então a gente já estudou o choque, tem um capítulo dedicado a choque. Vocês lembrem lá, então só ficando bem claro que esse choque aqui não está relacionado com a pancada, mas sim com
a condição do paciente de choque, onde não tem uma boa oxigenação dos tecidos. Então, há uma baixa desse sangue chegando oxigenado nas extremidades, nos órgãos, e aí começa a gerar esse choque. Tá? Então, o choque sem causa aparente, então a pessoa não tem lesão nenhuma no corpo, porém ela está com um sinal de choque. Ou ela tem algumas lesões, só que o choque está mais grave, os sinais de choque estão mais críticos do que as lesões aparentam, do que as lesões indicam, certo? A pessoa tem escoriações leves, só que ela está com sinais de choque, sede, vômito, né, falta de ar. Então, tudo isso é sinal aí de que pode haver um trauma abdominal fechado. Feito o reconhecimento, a gente vai para as condutas. Então, aqui a princípio é tudo igual, mas a gente vai fazer a leitura como rotina. Primeiro ponto, ó, sempre avaliar e priorizar a segurança no atendimento à ocorrência, iniciar a avaliação primária do XABCDE, intervir conforme a necessidade, manter a estabilização manual da coluna, liberar vias aéreas. Como um dos sinais aqui é o choque, então é muito importante que essas vias aéreas estejam abertas, estejam pérvias, para que a pessoa consiga respirar normalmente, né? Aspirando a cavidade oral se necessário, caso tenha alguma secreção, sangue, algum fluido ou objeto ali, aspirar. Quinto, fornecer oxigênio, fluxo de 12 a 15 litros via máscara se a saturação menor que 94%. 5. Então foi o 5, agora o 6. Observar os sinais de insuficiência respiratória. Lembra que eu falei de manter ali as vias aéreas pérvias? Então observar a insuficiência respiratória, insuficiência ventilatória. Em caso de hipoxemia, aqui está explicando o que é hipoxemia. Saturação de oxigênio menor que 90%, ou seja, essa hipoxemia aqui é uma baixa oxigenação dos tecidos. Associada à redução da frequência respiratória, a pessoa está respirando de forma mais lenta. Lembra que a frequência respiratória de uma pessoa normal é entre 10 e 20. Então, ela vai estar respirando menos do que isso. Ela vai estar respirando bem mais lento. Então, o que você vai fazer? Administrar ventilações com ambu e reservatório de oxigênio. Essa aqui vai ser a sua resposta para essa situação. Administrar ventilação. Tá? 7. Avaliar a parede abdominal e interpretar lesões relacionadas com a cinemática do trauma. Então, tem um histórico ali que pode ter esse trauma abdominal fechado. Então, você vai interpretar essas lesões para distinguir, para definir se realmente é ou não é um trauma abdominal fechado. 8. Monitorar a saturação através de oximetria de pulso. Então, isso aqui é extremamente importante, porque através desse monitoramento aqui, você vai verificar se essa saturação aqui está abaixo de 94% ou não, e a partir disso você vai fornecer oxigênio. Se não tiver esse monitoramento aqui, como é que você vai saber isso aqui? Então, é fundamental essa monitoração aqui com o oxímetro. 9. Realizar avaliação secundária somente se a vítima estiver estável. Somente, lembra dessa palavra, somente se estiver estável. Estabilizar e priorizar a movimentação em prancha scoop, elevação à cavaleira, rolamentos no solo e posicioná-la sobre prancha longa. Observar algoritmo de restrição de movimentos da coluna, informar condições da vítima ao centro de operações, pedir suporte avançado e transportá-la para o hospital regulado ou de referência. Só lembrando vocês que esse algoritmo aqui tem uma aula já produzida a respeito desse algoritmo. Caso seja a primeira vez que você está assistindo às aulas, pode voltar aí no material que tem uma aula específica desse algoritmo de restrição de movimentos da coluna vertebral. Esse fato de você informar, pelo fato dela possuir esse trauma abdominal fechado, é uma situação grave. Então,
a indicação de um hospital de referência é extremamente importante. Esses pontos aqui, esse ponto de atenção aqui, gente, é fundamental vocês prestarem atenção. Como socorristas, vocês têm que estar atentos a esses dois pontos aqui, ó, tá? Porque isso aqui vai fazer uma diferença enorme na sobrevida da vítima, do paciente lá. Então, ó, não realizar a palpação profunda quando houver evidência franca de lesão, pois pode aumentar hemorragias e piorar outras lesões. Por que que isso aqui é extremamente importante? Porque você já viu que a pessoa estava andando de moto, ela bateu de frente com algum objeto, o tórax, o abdômen dela bateu no guidão da moto e ela caiu. Ela está sentindo dor, ela está reclamando de dores no abdômen, tem um hematoma gigante lá, está inchado, está rígido e ela está reclamando de dor. Tem uma evidência franca que ela tem um trauma abdominal fechado. Quando você faz uma palpação profunda, você pode soltar algum coágulo que já se formou e está obstruindo a hemorragia abdominal. Então, quando você faz essa palpação profunda, você solta tudo que já começou a fazer a coagulação ali e pode aumentar a hemorragia. Então, é isso que quer dizer isso aqui. Esse item aqui, ó, não realizar a palpação profunda, está dizendo justamente isso. Quando você faz essa palpação profunda, você pode aumentar a hemorragia, porque você vai soltar os coágulos que já se formaram, tá? E piorar outras lesões. Às vezes algum órgão, algum tecido ali não se rompeu, está pelo último fio, por assim dizer. Quando você faz essa palpação profunda, você pode acabar gerando uma nova lesão na vítima, que é um dos princípios fundamentais do resgate, né, do pré-hospitalar, que é não agravar as lesões. Se você faz essa palpação profunda, você pode agravar lesões, certo? E o outro ponto aqui, ó, pode haver associação de trauma raquimedular nesse tipo de trauma. Então, o choque pode ser tão grande que ela pode ter atingido a coluna vertebral e pegado a medula óssea ali, certo? Então, fica bastante atento para esses dois pontos, porque um deles você pode agravar as lesões e o outro você pode deixar passar despercebido uma lesão gravíssima na coluna vertebral, certo? Então, com isso a gente fecha esse assunto, aí a gente vai partir para o próximo vídeo, trauma abdominal aberto. Mas hoje a gente encerra trauma abdominal fechado. Então é isso aí, gente. Um excelente estudo, uma excelente semana aí para quem está começando a semana, um excelente dia para quem está começando o dia. E se esse vídeo está fazendo algum sentido para você, comenta aí, compartilha, ajuda a fazer esse vídeo, esse material chegar a quem precisa. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.